Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui no Conexão Artificial. Eu sou a Bia. E aí, pessoal, eu sou o Tom. Chegamos para mais uma conversa, aquela conversa descomplicada sobre tecnologia, inteligência artificial, enfim, o que a gente sempre faz por aqui. Pois é. E o papo de hoje, Tom, olha, é daqueles que fazem a gente meio que parar e pensar. Sério, será mesmo? Qual a pulga atrás da orelha de hoje? Então, a gente vai falar sobre uma possibilidade um tanto, assim, curiosa. A chance da inteligência artificial, sabe? Tipo o ChatGPT e essas coisas. Sei. O que tem elas? A chance delas estarem começando a mudar o nosso jeito de falar. No dia a dia mesmo. Meio doido, né? Parece coisa de ficção científica. Olha, parece, Bia. Mas talvez esteja mais perto do que a gente pensa, viu? Essas ferramentas, o ChatGPT e outras IAs, elas explodiram muito rápido. Nossa, demais. Todo mundo usa, né? Muita gente. Para trabalho, para estudo, para tirar dúvida, assim, jovens, adultos. Se espalhou de um jeito impressionante. A gente sabe que elas são ótimas para um monte de coisa. Sim, para buscar informação, para ajudar a escrever. Exato. Mas aí fica a pergunta, será que esse uso todo, tão intenso, tá mexendo só com isso? Com a forma como a gente busca info ou escreve um texto? Ou será que tá chegando na nossa fala mesmo? Exatamente essa é a questão. É por isso que hoje a nossa exploração aqui vai mergulhar numas pesquisas, umas descobertas recentes que trouxeram umas pistas bem interessantes sobre isso. Ah, legal. Então tem dados surgindo sobre isso. Tem. E a gente quer entender junto aqui o que foi encontrado e, claro, por que essa história toda importa pra gente, né? Afinal, a gente convive com essa tecnologia o tempo todo. Com certeza. Bora lá, então? Tô curioso. Então vamos lá. Olha só, Bia, recentemente saiu uma pesquisa bem interessante mesmo. Foi uma das primeiras, eu acho, a olhar para essa questão de um jeito mais amplo, sabe? Sei. E o que eles fizeram? O pessoal analisou uma quantidade, assim, gigantesca de palavras. Milhões. Milhões? Nossa. Milhões de palavras tiradas de conversas bem espontâneas, tipo diálogo do dia a dia, sabe? Gravação de papo informal, podcast. Coisa que a gente fala naturalmente, sem roteiro. Entendi. O papo solto mesmo. A fala real. E qual era a ideia? Comparar o quê? Isso, a fala real. E o ponto-chave foi comparar essas conversas de antes do ChatGPT virar essa febre toda, sabe? Ali antes de 2022, mais ou menos. Antes de todo mundo começar a usar direto. E na hora que a gente usa, sabe? Quase como um eco ali do momento. Tipo, usou, repetiu e acabou. Isso. Ou se a coisa era mais funda, entende? Se essas palavras estavam de alguma forma colando no nosso vocabulário. Entrando na nossa fala natural, mesmo quando a gente nem tá lá teclando com a IA. Era isso. Precisamente essa era a pergunta central da investigação. E olha, os resultados são, no mínimo, intrigantes. Opa! Conta aí, o que acharam? Eles identificaram um aumento, assim, bem nítido no uso de certas palavras. Palavras que são, digamos, as queridinhas das IAs, como o ChatGPT. Queridinhas da IA. Como assim? São termos que aparecem com muita frequência nas respostas que esses sistemas geram, sabe? Ah, entendi. Mas que tipo de palavra? Não deve ser oi ou obrigado, né? Não, geralmente não. Pensa naquelas palavras que soam talvez um pouquinho mais formais. Ou que tem um ar mais analítico, sabe como? Tipo aquelas que a IA usa pra parecer mais completa, ou talvez mais, sei lá, sofisticada na resposta? Exato. O estudo original foi feito em inglês, né? Mas a gente pode pensar nos equivalentes em português. Tipo, palavras como aprofundar um assunto ou mergulhar nele. Ah, tipo, em vez de só falar sobre. Isso. Ou usar intrincado para descrever algo complexo, em vez de só difícil. Falar em superar desafios, em vez de só vencer. Descrever um trabalho como meticuloso. Ou coletar dados, em vez de só pegar. Ou talvez ressaltar um ponto importante, em vez de só falar dele. Faz sentido. A IA usa bastante essas.
Exatamente essa linha. São palavras assim, meticuloso, estrategicamente, coletar, ressaltar, aprofundar, intrincado, superar. Palavras que a gente conhece, claro, mas que talvez não fosse a nossa primeira escolha numa conversa mais, sei lá, no café com os amigos, né? Pois é. Elas dão um tom um pouquinho diferente, talvez mais elaborado. Mais formal. É, pode ser. E aí, o estudo conseguiu medir se o uso dessas palavras aumentou mesmo na fala das pessoas? Conseguiu. E aí que a coisa fica mais curiosa ainda. Eles pegaram um grupo dessas palavras preferidas pela IA, né? E viram que quase 75% delas... 75%, 3/4. Exatamente, 3/4. Mostraram um aumento real no uso na fala comum das pessoas. Isso depois da popularização do ChatGPT. E olha, não foi um aumentozinho, não. Não? Não. Algumas dessas palavras chegaram a ter o uso dobrado. Dobrado. Nossa, isso é muita coisa. Quer dizer que não é só uma impressão nossa, então. Eles quantificaram isso em conversas reais com dados. Sim, não é impressão. A análise foi em cima de milhões e milhões de palavras, como eu falei, de conversas reais. É um volume de dados, assim, enorme. Isso dá muito peso para essa observação, sabe? Com certeza. Não é achismo. Não é achismo. É um padrão que apareceu de verdade em muita informação linguística. Impressionante a escala disso. E parece que teve um detalhe nessa pesquisa, né? Algo que ajuda a reforçar essa ideia de que a influência pode vir da IA mesmo. Você mencionou algo sobre comparar com sinônimos? Isso, muito bem lembrado. Esse é um ponto crucial que deixa a descoberta ainda mais forte, eu diria. Como assim? Eles não olharam só para essas palavras que a IA usa muito, foram mais espertos. Fizeram uma comparação. Pegaram essas palavras da IA e compararam com sinônimos delas, palavras com significado bem parecido. Ah, tá. E o que eles viram nessa comparação? Deu diferença? Deu. Vou usar um exemplo adaptado do estudo original, tá? Eles notaram, por exemplo, que o uso de uma palavra como ressaltar, que seria um equivalente do underscore, que eles analisaram lá, aumentou bastante. Ok, essa aumentou. Aí eles foram ver um sinônimo, tipo, sei lá, acentuar, por exemplo. Uma palavra com sentido próximo. E o uso de acentuar não teve o mesmo crescimento significativo no mesmo período. Ah, que interessante isso. Porque se fosse só uma moda geral de falar mais formal ou de usar palavras mais rebuscadas por qualquer outro motivo, Exato. a gente esperaria que tanto ressaltar quanto acentuar subissem mais ou menos juntas, certo? Ou pelo menos que outras palavras formais também subissem. Exatamente. Se a tendência fosse geral, os sinônimos deveriam ter um comportamento parecido, né? O fato de que só a palavra que é a preferida da IA mostrou esse aumento expressivo, bom, isso sugere uma ligação mais direta. Entendi. Aponta mais para a exposição ao padrão da própria IA, né, como um possível motor dessa mudança específica. Isso. E foi isso que levou os pesquisadores a levantar uma hipótese com um nome até sugestivo. Algo tipo um efeito de infiltração. Efeito de infiltração. Da linguagem da IA na nossa. É isso, é por aí. No original eles chamaram de CPN Effect. A gente pode pensar nisso como um efeito de infiltração ou, quem sabe, um efeito de contágio linguístico. Contágio, uau! A ideia é que a gente não está só usando a IA como uma ferramenta separada da gente, sabe? O próprio estilo de linguagem dela, com essas palavras específicas, pode estar aos pouquinhos... Se infiltrando? Se misturando na nossa forma natural de falar. Entrando no nosso sistema aqui, humano. Nossa, é quase como... Sabe quando a gente convive muito com alguém que tem um sotaque diferente? Ou que usa muita gíria? E, sem perceber, a gente começa a usar também? Ótima analogia. É bem por aí. Só que a diferença aqui é a escala, né? E a origem. Claro, não é uma pessoa, é uma IA que milhões usam. Exato. Mas o mecanismo de absorção por exposição pode ser parecido. Essa exposição constante ao padrão da IA poderia estar nos contaminando linguisticamente, vamos dizer assim. Mesmo quando a gente nem está interagindo direto com ela. Caramba, eu fico pensando aqui. Será que as pessoas ao nosso redor já notaram isso? Alguma palavra, alguma expressão que parece que está aparecendo mais em e-mail de trabalho ou post de rede social,
Até em conversa mesmo, Com certeza é algo para a gente ficar de olho, observar mais. vale a pena prestar atenção, né? Em volta e na gente mesmo. Sem dúvida. E é importante a gente fazer uma distinção aqui, Bia. A nossa língua, o português, como qualquer língua, está sempre mudando. Ela é viva, né? Dinâmica. Claro, isso é normal. Novas palavras surgem o tempo todo, por causa de eventos, de tecnologia nova, de cultura, gíria que pega. Isso é o processo natural da evolução da língua. Sim, a língua não é uma foto, é um filme. Então, qual seria a diferença nesse caso que a pesquisa aponta? O que tem de diferente? A diferença principal parece ser a velocidade e a abrangência. A mudança natural geralmente é mais gradual, né? Afeta uma palavra aqui, outra ali, um grupo específico talvez. Entendi. O que essa pesquisa sugere é uma mudança relativamente rápida e acontecendo ao mesmo tempo em várias palavras diferentes e que coincide de forma muito clara com a adoção em massa de uma tecnologia específica, no caso, o ChatGPT e outros modelos parecidos. Ah, então não é só a mudança em si, mas o ritmo e essa possível ligação direta com a tecnologia que acendem um alerta, digamos assim. Exato. É como se a IA estivesse, talvez, sei lá, acelerando ou direcionando parte dessa evolução linguística, de um jeito que a gente não tinha visto antes. Nossa, pode ser isso mesmo? É uma das grandes perguntas que ficam no ar, né? A IA tá só dando um empurrãozinho em mudanças que já iam acontecer de qualquer forma. Talvez por uma busca geral por mais clareza ou formalidade em alguns meios. Ou será que ela está criando caminhos novos para a língua, introduzindo padrões que não surgiriam sozinhos? Ou pelo menos não tão rápido assim? É uma questão e tanto. E mostra como essa interação nossa com a tecnologia é complexa, né? Cheia de camadas que a gente nem sempre percebe de cara. Exatamente. E essa pesquisa é só um ponto de partida, né? Fascinante, mas um começo para a gente tentar entender melhor essa dinâmica toda. Com certeza. Como a IA e a linguagem humana vão continuar a interagir, a se moldar, é um capítulo que está só começando a ser escrito, né? Estamos vendo as primeiras linhas, eu acho. E é fascinante e um pouco assustador também, né? Dá um certo frio na espinha pensar que algo que nós criamos, essa tecnologia, pode começar a influenciar de volta algo tão nosso, tão humano, como a nossa forma de falar, de expressar o que a gente pensa, o que a gente sente. Sem dúvida. E talvez isso sirva como um convite, né? Para a gente pensar um pouco mais sobre como a gente interage com essas ferramentas no dia a dia. Como assim? A gente usa como assistente para ter ideia, para buscar informação, mas talvez valha a pena ter um pouquinho mais de consciência sobre o impacto, seja ele visível ou mais sutil, como esse da linguagem, que elas podem estar tendo na gente, na comunicação, nos hábitos. Fica a reflexão, realmente, pra gente fechar com aquela provocação final no ar, sabe? Pra todo mundo que tá ouvindo, a gente continuar pensando nisso. Manda. Será que lá, no futuro, a gente vai conseguir distinguir fácil o que é uma palavra, uma expressão, um jeito de falar que é, sei lá, genuinamente humano, de um que foi, de alguma forma, influenciado pela IA? Boa pergunta. Ou será que essa linha vai ficar cada vez mais borrada? E talvez nem faça mais sentido tentar separar as duas coisas? Fica aí pra pensar. Excelente pergunta pra gente levar pra casa, Bia. Bom, essa foi a nossa exploração de hoje aqui no Conexão Artificial. A gente espera que tenham curtido a conversa, que tenha gerado aí boas ideias. E se você gostou, se achou esse papo sobre IA e linguagem interessante, faz aquele favor pra gente. Compartilha, manda o link nas suas redes sociais, indica pros amigos, pra família, pra quem mais se interessa por tecnologia e por como ela tá redesenhando o nosso mundo, né? Isso aí, a gente agradece demais a companhia e a atenção de todo mundo. Continuem conectados aqui com a gente. Valeu, pessoal! Até a próxima! Até mais!